Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Jesus! Tá difícil, né? Qual foi o versículo que nós acabamos de ler da ontem? Tá difícil, não? Mas os presentes, eu não vivi aqui, né? Lá não deixava só lá 30 anos, né? Seria algo que não deve ficar com nada, né? Triste, né? Não? Injusto, né, pastor? Já que vocês, quando todo mundo, as duas mãos estão em cima da Deus, percebe? Tá? Esse presente aqui, eu estou compartilhando com vocês. Mas vocês vão compartilhar esse presente com outra pessoa ao sair daqui. Posso dar com vocês? Pode. Então, sabe qual é? O presente é o maior e o melhor presente que se chama Jesus! Esse presente não podia ser só, sabe o que poderia ser? Não. Jesus que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Você já entendeu Jesus? Um dia alguém compartilhou desse amor com você. Então você ao sair daqui também precisa compartilhar esse amor com uma criança que você encontrar. Esse é o seu desafio na tarde de hoje na cantinha. Vá falar e compartilhar esse amor com outras crianças, tá? Bom, isso aqui ó, é o plano da salvação. É o livro sem parar, né? Então você vai contando e no final você vai dizer que tem um presente para ele. E aí, quando eu faço isso, as coisas são presentes de verdade. Você pensa assim, né? Um brinquedo. Aí quando abre, faz. Mas aplauso, né? Porque Jesus é o maior presente, tá? Quem é na arte, é fácil. Olha, nada disso aqui eu faço, tá? Eu não sei nem cortar um papel. Eu coloco como é que é o meu. Eu não sei nem cortar papel. Meu pecado, né? Então, todo esse recurso aqui, eu tenho uma pessoa que faz, tá? Eu terceirizo. Mas as ideias, elas são, a maioria são minhas. Eu disse, ó, eu quero isso aqui. A pessoa entende e faz, né? Mas assim, e aqui, ó, quem vai fazer isso aqui é caixa, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, é da Natura, porque assim, que não era da Natura, não sei, tá? Eu sei que eu pode ser montada, tá certo? A ideia é que você... O que será que Deus tem para falar para a gente? Que já falou muito, né? Mas o que é que ele tem para falar conosco na tarde de hoje, agora no segundo momento? O que ele tem para falar está aqui, ó, na Bíblia. Não está em nenhuma história, não está em nenhum filme, tá? Está na palavra de Deus. Deixa eu ver o que foi que Deus vai falar para a gente. Sabe o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Vocês sabiam que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai Espírito de verdade? Será que nessa tarde eu estou encontrando aqui verdadeiros adoradores? A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas adorar o Senhor não tem só a ver com quem canta não, tá? Você adora o Senhor com o seu louvor, com a sua vida. Você adora o Senhor com todo o seu ser. Então está ó, dizendo para nós na tarde de hoje que Ele está procurando professores, pessoas que amam o infantil, que continuem adorando a Ele, em espírito e em verdade. Ele está procurando verdadeiros professores que amam o ministério e que vai passar por lutas, mas não sozinho. Porque Jesus vai estar com vocês. Mas Deus também tem mais para vocês. Olha aqui. Fica. Sim, porque eu se entendi. Malu. Vamos ver se Malu. Vai um cantor de Malu. Espera a perna Malu e senão Jesus vai crescer mais que ele.
não? Vai acontecer? Chegar lá de meio? Vamos. Eu sabia que a grande espírito precisa crescer, mas não é só no tamanho, mas é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Não muito tamanho não, tá? Se tu não crescer muito, não é muito tamanho não, tá? Ou tamanho do teu máximo, só tem 1,58 m. Mas ó, crescer ó, no conhecimento de Jesus. Deus abençoe, tá? Palma pra Deus. Mas Deus vai falar mais com a gente, vamos lá. É um bichinho sujo, tem que bem longe, é um bichinho mesmo. Você sabia que a lagartinha é um bichinho que muita gente não gosta, mas você sabe que ele passa pelo processo, ele vai lá pro seu casulo, na sua casinha, e depois de um tempo ela vira uma linda borboleta. Você sabe o que a Bíblia diz? Que a lagarta sempre vai virar borboleta, mas a borboleta nunca mais tornará a ser lagarta. Sabe o que a gente está dizendo? Quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. A gente que tem Jesus tem a vida transformada e não vive mais a vida que nós vivíamos. Se nós não vivíamos, nós não vivemos mais. Se nós obedecemos, nós não vivemos mais. É a vida transformada. Sabe onde está isso? Mas em 2 Coríntios, capítulo 15, e o verso 5:17. 5:17. Se alguém está aí, é uma nova criatura. Eu não vi criatura, eu vi pessoa para criança, porque aí ela vai entender, tá? Então essa aqui é a minha Bíblia. Sempre quando eu vou pregar para criança, eu entro com ela, né? E eu entro cantando. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Boa tarde, crianças! Vamos começar o nosso culto dessa tarde. Que bom que vocês vieram. Vocês sabem que eu estou muito feliz. Mas sabe quem está mais feliz com vocês? Jesus, que antes de vocês chegarem, o Senhor já estava aqui esperando por vocês. Tem alguém triste aqui? Mas se tiver triste, a Bíblia diz que aonde há tristeza, sabe, a alegria vai aparecer. Mas é preciso que você deixe que o Senhor entre na sua vida. Então que bom estar com vocês, porque nós viemos adorar ao Senhor no nosso culto de hoje. Você sabe o que é culto? Quem sabe o que é culto? Calma, é um de cada vez. O que é culto? É entrega. Quer mais? Não vai falar mais não. Vai ao próximo. O que é culto? Culto. Se fosse as crianças já tinha falado um monte de coisa. É pular, é dançar. Sim, o que é culto? Pular, dançar, entregar. Vai falar mais não. Deixa pro próximo. Ela falou 3. Foi, só falou uma, foi. Olha, vê, a criança já tá dizendo. Ela falou 3, tia. Ela falou 3, eu falei. Foi. Então, já que ela falou 3, você pode falar mais. Viu? Adorar. Culto, né, é uma adoração a uma divindade. E essa divindade que nós chamamos de nosso Deus. Por isso que a gente não pode dizer cultinho. Tá? Se você nasceu e faz culto, não é cultinho, é culto. O inho, diminutivo. Quem não tem de Jesusinho nem Deusinho. É Jesus, é Deus, é Pai. Né? Algumas pessoas usam alguns carinhos, né? Paizinho querido, né? Eu tenho uma dificuldade de usar o hino, tá? Pra mim, Deus é Deus, então é o carinho, mas aí cada é a sua intimidade com Deus. Mas pra criança, o hino pra ela é pequenininho.
Pra gente que é adulto, a gente entende, paizinho querido, mas pra criança, pra ela é diminuindo. Então é importante que tenha muito cuidado na aula. O culto, e aí a gente vai passar a questão do culto infantil, as estratégias do culto infantil, é de saber que a criança está adorando. O culto infantil é para ser um culto. É para ser um culto. O que acontece no culto da igreja? Louvor, palavra, mensagem, não é? Qual é o desejo da gente querer? Não gostaria de que tivesse uma sala, né? Um templo da criança, porque hoje muitas igrejas trabalham com templo. A nossa está em reforma, mas em cima vai ser o templo da criança, tá? Não tem banco, lá na igreja é banco, porque nós baptistas usamos muito banco, né? Então é banco. Então lá em cima vai ser banco também infantil. Então a proposta é fazer um templo e no templo e do lado ser as salas que é para a escola bíblica dominical. Então a proposta é essa, né, de ter o templo. Então, porque a criança quando pensa no culto, quando ela chega no culto, o que ela vê? Ela vê o pastor, ela vê o diácono, o presbítero, ela vê louvor, ela vê participação, não é assim? Aí quando ela sai, que ela vai para o culto dela, ela diz, vai ter salinha? Acho por que salinha? Porque acontece numa sala em alguns momentos. Então para ela, mas seja na sala, mas que a estrutura daquela sala seja uma estrutura de culto. Se a cadeirinha para de um jeito que tem, né? Aí não tem, né? Quem toca, quem canta, assim. Aí tu pega aquele somzinho JBL, né? Que de 20 reais na cidade. Bota lá o pendrive, ou leva o seu. Quem tem notebook, leva os caixinhas lá, tá certo? Então, mas faz uma estrutura, por mais simples que seja, mas torna aquele ambiente do culto infantil um culto. Para elas entenderem que é o culto. E vai chegar um momento da idade que ela não vai mais poder estar no culto dela. Na nossa igreja, na minha igreja, o ministério infantil só vai até 10 anos. 11, 12 anos, ele já desce, né? Já desce. E na escola dominical também, eles têm uma sala intermediária. Porque os de 11, 12 anos, eles já não têm mais interesse de estar no culto. Como eu tenho muita criança na minha igreja chega a ter mais de 80 crianças domingo. Então lá nós temos 2 cursos, assim, nós temos faixa etária, de 4 a 6 e de 7 a 10. Então é uma equipe, são 2 faixas etárias, né? Para trabalhar. A nossa ideia é a gente dividir em 3, porque tem muito ainda. Mas enquanto não, 2 está na reforma. Mas porque eu tenho criança para e eu tenho uma equipe para hoje. Mas se eu não tivesse, seria todo mundo junto. No nosso culto infantil, que eu vou trazer a ideia. A minha igreja não é igreja grande, é que está em reforma, mas assim, a gente não tem sala, a gente está numa reforma, só tem uma sala, 2 está funcionando, que essas 2 salas, uma tem ar e a outra não tem ar. Aqui tem ar, testamos os menores, aqui não tem ar com ventilador, deixa os maiores, porque eles aguentam mais o calorzinho. Mas assim, a gente está trabalhando, né? Porque enquanto não terminar embaixo, a gente não pode mexer em cima. Mas faz da forma mais simples possível. Então, a gente não tem cadeira no nosso culto lá na sala. Se eu botar cadeira, não vai caber. Lá a gente tem um tatame, que é a sala toda. Então eles sentam descalço, tem a caixinha, tem o porta-sandália e sapato, porque é muito sapato igual e sandália igual. Olha, no final, então a gente já faz isso. Eles entram e ficam sentadinhos todo no tatame. Porque a gente não tem como botar cadeira, se botar cadeira não cabe. Então a gente todo domingo. E essas salas, ela é de tiquinho. O que é tiquinho? Segunda é tiquinho do curso de teologia básico. Na terça é do ensaio dos homens. Aí na quarta é do doutrina. Aí na quinta é do ensaio do teatro. Ou seja, a sala só é nossa no domingo. Então a gente monta e desmonta todo domingo essa sala. Então veja como o trabalho é grande. A gente não tem essa. Porque as salas que tinham, ela foi condenada pelo engenheiro. Nem chega aqui, e louco a Deus, foi 40 anos, a igreja reforma. E as crianças lá ensinam que pula muito, elas não sei como não caiu, né? Só me lembrei agora, você tem medo da tragédia ali do Morro da Conceição. Então a gente não está usando, está toda lá, assim, não entra ninguém, proibido entrar. Mas são salas enormes, a gente não pode usar até terminar. Mas a gente está fazendo trabalho. O espaço que temos é o melhor espaço.
Olha, você, mas é porque na minha só tem a sala deste tamanho. Faça daquela sala a melhor sala. Faça daquela sala o seu culto, o melhor culto possível. Então a gente lá, a gente não tem tarefinha no culto. É culto. Culto mesmo, tá? Então a gente tem um roteiro, a gente tem o tema do mês. Lá nós trabalhamos com o tema mensal. A gente começa amanhã, né? Deus escuta as nossas orações. A gente está percebendo que as crianças não estão nessa questão da oração. Você bota para orar, uma chega com vergonha. E a gente vai trabalhar esse mês sobre a oração, a importância delas orarem, que Deus escuta a sua oração. E aí todo mês muda, acho que agora a única coisa que não sai lá é o painel. Então o painel do mês, a gente bota lá painel e todo domingo a gente vai falar sobre, então amanhã a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, porque eles entenderem que o Pai Nosso, o que se diz não é uma reza, né? Fica lá o tempo todo repetindo. Tá? Mas vai trabalhar a oração do Pai Nosso. Mas aí cada domingo aí vai ter a oração de Ana, vai trazer a oração de Daniel. Então cada personagem que realmente oraram e Deus respondeu. Então, e também cada criança vai receber o tapete assim bonitinho lá para oração, para que eles possam fazer junto à família em casa também. Então assim, é um trabalho que a gente tem de planejar. Então, todo mês é temático, certo? A gente faz um tema e cada domingo a gente trabalha. E todo domingo a criança sai com algo referente ao culto. Ela não fica só lá, ela sai com o texto bíblico e com a lembrança referente àquele tema daquele domingo. Então a equipe que fica, ela tem um trabalho de preparar e também de organizar tudo. A minha função como ministro, que leva o ministério, como ministro infantil, é planejar um todo, o macro. E o micro eu mando para eles e cada equipe faz. Eu não tenho a tia Fernanda todo domingo do Ministério Infantil e nem tenho a tia Nádia, Tati, todo domingo. Eu tenho uma equipe que trabalha todo domingo, manhã e noite. A equipe trabalha de manhã na IBD, na escola dominical, e à noite no culto infantil. No outro domingo é outra equipe, no terceiro é outra equipe e no quarto é outra equipe. No domingo tem 5 equipes, eu assumo e formo uma equipe extra. Porque nesse domingo, agora é o segundo domingo. No último domingo eu subo com a equipe, porque eu faço uma avaliação dos 4 cultos. Então, aí as tias ficam todo mundo assim, né? Mais tranquilo. Então a gente faz esse processo lá, porque quando eu cheguei na igreja, tinha muita gente que queria trabalhar no ministério infantil, mas não tinha como trabalhar. Por exemplo, a minha igreja ela tem 9 grupos. São 7 de coreografias, 10. 7 coreografias. Tenho 2 vocal e eu tenho o resgate, que é o teatro. Eu tenho 9 grupos e tem mais o resgate. E todo mundo é envolvido nesses grupos. Aí tem escala. Domingo tal é o grupo tal. Aí o pessoal não queria subir por quê? Porque naquele domingo não podia. Então o que foi que a gente fez? A gente fez uma reunião e perguntou quem podia o primeiro domingo, quem podia o segundo, e nós tivemos a equipe. Lá funciona por equipe, não é a mesma equipe todo domingo. Porém, toda a equipe, se a equipe de Fernanda fizer a coisa extraordinária naquele domingo, a de Tati tem que fazer extraordinariamente ao quadrado. Aí no terceiro domingo, porque eles vão fazendo o quê? Comparação. Então lá a gente trabalha todo mundo entendendo o que tem que fazer. Foi a forma que eu busquei, tá? Isso depois de 4 anos na igreja. Não foi assim tão rápido. Eu passei 1 ano e meio subindo todo domingo e trazendo a mensagem na noite. À noite, o texto que o pastor Leandro pregasse aqui era o mesmo texto que eu pregava com as crianças, só na linguagem infantil. Porém, o meu pastor ele passa a mensagem do ano todo. Porque como lá ele trabalha em cima de tema, então ele passa do ano todo. Aí funcionou. 2018 foi bom. Quando chegou 2019, que chegou no espinho na carne de Paulo, aí eu travei. Como é que eu falo de espinho na carne de Paulo para as crianças? Qual foi o espinho, pastor Luciano? Aí imagina, a criança não é concreta. Então a mensagem que o pastor prega à noite é a mensagem que
a gente prega para as crianças, só na linguagem. E como já era assim, aí eu fui trabalhando ao pastor, não tem como eu trabalhar na mesma linguagem, né? Apesar que foi as cartas de Paulo, né? Quando eu cheguei em 2018, eram as cartas de Paulo. Então, dentro das cartas de Paulo, dava para tirar alguns personagens. Mas quando ele começou a textos avulsos, aí me quebrava, porque eu tinha que pensar. O tema era esse. Aí, em cima do tema, eu tinha que pensar no personagem bíblico para desenvolver. Então, foi 2 anos assim. Aí foi quando o pastor não tem como não. Aí foi quando ele entendeu. Aí agora a gente tem o tema livre, né? Então, no infantil, trabalho. Então, que não tem como não. Porque tem os textos, né? O pastor pregou Apocalipse recentemente. Sobre os símbolos da todinho lá da... Meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso com as crianças? Não dá. Então por isso que ele entendeu. Os pastores vão lá, vão sentar, você tem que entender que criança. Aí foi quando agora a gente tem essa liberdade. Então, mas eu trabalho com material. Se vocês não conhecem ele, mas eu vou orientar vocês, que é o Conecta Kids. Tá? Conecta Kids. Vocês podem, pelo Instagram, tá certo? É um material. Ele é vendido, ele é R$164. Você pode dividir em 12 vezes, mas você recebe tudo do ano todo, os temas, já vem tudo pronto, é só você imprimir os cartazes, as lições, as lembranças, e vem mensalmente, é excelente. Você só tem que ter aonde imprimir o material, mas ele é excelente. A gente trabalha no Conecta Kids. E aí de todo o material, e é muito grande, é cartaz grande, pequeno. Você pode mandar fazer o banner, você pode aumentar, ele dá acesso para tudo isso. Você recebe anualmente. Então a gente teve que fazer, porque chegou um momento que TikTok já não funcionava de pensar no planejamento anual. Então é uma proposta boa, eu conheço a proposta deles, eu analisei, né? Porque eu sou muito assim, eu sou muito de... Eu só indico aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, não vou indicar a vocês. Então, o material para culto infantil é excelente. Tá? Então, assim, quem vai trabalhar em cima de tema. Então, é muito importante. Então, é o Conecta Kids. É pelo Instagram, você fala com eles lá, eles vão entender. Se você tem desejo de comprar, compre, que vale a pena. O material é em PDF, só você imprimir. Vem do ano todo. E, além do mais, se você comprar agora, você ganha do ano passado todinho. Então você tem 2 anos para você trabalhar com o tema de culto infantil. É muito bom. Eu tenho um treinamento sobre o material deles, né? Na igreja também, em outra igreja que tem. É um material riquíssimo, porque não é só você ter um material, você tem que ler o material para você aplicar. Então o culto infantil, a única coisa que eu não imprimo é a atividade, porque eu não tenho atividade no meu culto, tá? Só é o tema, tá? E os personagens para mostrar os recursos de mostrar os personagens. Mas a atividade eu não imprimo, porque eu não trabalho com atividade no culto. Eu trabalho atividade na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Que culto infantil e escola bíblica é totalmente diferente. Se você faz atividade no culto infantil, eu disse, não, mas você faz atividade que é dentro. Não é culto. Aí a gente, culto. Lá a gente faz culto mesmo, tá? Ah, não, você tem TikTok? Não. Lá a gente tem um caixa, a gente conseguiu caixa, tem microfone, mas a gente tem toda uma equipe, tem a equipe que canta. Lá o grupo infantil tem escala, porque a gente tem as babies, que lá é um ministério, né? As babies, as kids e as teens. São 3 grupos. As babies, as meninas de 3 de 3 a 5 anos, a 6 anos, de 7 a 10 são as kids, e de 11 a 13 são as teens. Aí depois tem as de Deus, que é as meninas mais jovens. Aí vem para os rapazes. Os rapazes também fazem coreografia. O Efésio Mirim, o Adonai e o Efésio. Aí vem para as senhoras. Aí vem o Kyria, que é das senhoras a 50 a mais. E tem o Querigma, que é de 35 a 50. Aí tem o vocal, onde tem os homens, a mulher que é o coral do vocal. É muito música, né? E tem o teatro. Então assim, é bem movimentado, todo domingo. Então todo mundo é envolvido, tá? Só que no culto infantil, todo domingo, a gente convoca assim, o pastor para dar boas-vindas às crianças. Um domingo o pastor sobe e vai lá e dá boas-vindas. No outro domingo vai o vice-presidente, né? Como a gente trabalha com, dependendo,
No outro vai um diácono. Então todo domingo tem alguém da diretoria, de liderança da igreja, dando boas-vindas às crianças, para elas conhecerem quem é o ministério da igreja. Aí todo mundo tem alguém lá. Quando o pastor vai, é a maior, né? Porque ele se sente assim, o pastor esteve aqui. E o pessoal que toca no louvor, tem uma bem, como lá tem dois que tocam guitarra e violão, aí tem um domingo que um sobe e faz os louvores lá. Aí vai assim, tio, hoje o ministério de louvor teve aqui, só teve um. Mas para eles é o ministério de louvor porque eles eram de baixo. A gente fica muito feliz quando tem alguém. Então a gente aprende a envolver a igreja no culto infantil. Tá? E tem em algum momento que nós convidamos uma família, mãe, pai e filho, para participar também do culto infantil. A gente convoca para que eles possam ou recitar um versículo, ou cantar. Aí faz, a família sofre. Também para envolver a família. Para que todo mundo entenda que nós estamos fazendo, não é tirando eles do culto, para não atrapalhar o culto dos adultos. Que a visão é essa do culto infantil. As crianças estão saindo para não atrapalhar a mensagem. Não é. Elas estão saindo porque a linguagem não vai ser para ela ouvir a mensagem, que o pastor daqui não vai entender nada. É a questão que eles vão aprender na linguagem deles. E nós temos dito muito isso à igreja, conscientizado a igreja sobre a importância que é. Mas não é tão fácil, tá? Não pense que é porque eu sou palestrante, que eu estou há tanto tempo aqui, que eu não tenho os desafios que vocês têm. Igreja só muda de endereço, mas as dificuldades e desafios são os mesmos, tá? Eu tenho um pastor que é extremamente apaixonado e que eu tenho plena liberdade e autonomia de desenvolver o ministério com criança, porque ele ama o ministério com criança. Tanto é, eu vou contar com a Fernanda, o único ministério da igreja lá que não pode fazer nada para levantar recursos é o ministério infantil. A gente não pode fazer cantina, a gente não pode fazer sorteio, a gente não pode pedir assim. A igreja, a liderança entendeu, quem tem que arcar com os recursos são a igreja. Mas a minha igreja não é igreja rica, mas eles entenderam. Mas a minha igreja é uma igreja com mais de 320 membros e que tem condições hoje para fazer isso. Mas não é porque a igreja vai fazer isso que eu vou, né, que só tem o infantil. Existe um orçamento. Eu apresento o orçamento em outubro para 2025. Então, tudo que sai para o infantil já é planejado em outubro. Então, quando chega em outubro, eu tenho que apresentar o que eu vou fazer em 2025. Lógico, previsão, porque tudo pode aumentar. Mas se vai ser 10 mil reais durante o ano, 2025, a igreja sabe que vai ter que arcar com 10 mil reais. Então é isso, a gente faz todo o orçamento, né? Todo diferente. Então, é um trabalho que eu tenho, né? E eu louvo a Deus pela vida da igreja e do meu pastor. Certo? A gente só pode pedir agora. No congresso infantil a gente pode pedir. Por quê? Porque o congresso infantil não é só para a igreja, é para a comunidade. Nós recebemos 250 crianças a 300 crianças nos 3 dias. Então aí a igreja toda entra, aí a gente pode fazer as campanhas, tá? Mas a campanha é assim, tá? É nos grupos da igreja. Eu não posso na frente. Irmãos, nós precisamos de 100 pipocas. Por favor, irmãos. É assim, pastores que não pensam não, que vai ser. Você não é pastor, eu sou IPEB. Aí eu tenho que sair assim, e aí vai doar o quê? Então na recepção já tem as irmãs com papel. Então os irmãos são irmãos, quem precisar doar, então na entrada, antes de começar o curso, já procura a irmã na recepção, que ela já está com o papel que você vai doar. Aí isso é a parte da recepção. Mas eu não posso na frente estar pedindo. Eu só tenho que dizer que vai acontecer, que os irmãos, se tu deseja, procura as irmãs responsáveis para a doação. Aí tem as irmãs responsáveis, né? É assim que funciona a igreja, né? Eu fui de igreja que eu fazia bazar, eu fazia cantina, mas eu estou numa igreja que isso não... Pra mim é bom, tá? Porque assim, eu não tenho que estar, mas por outro lado é uma despesa alta. Trabalho de criança é alto. Por menor que seja seu ministério infantil, o que você fizer, você não faz uma coisinha simples, você não gasta menos que 100 reais não. Não é isso? Imagina quando é um congresso grande. Então assim, são coisas que a gente vai fazendo, né? Fiz uma gincana com a juventude da minha igreja. Agora, porque na juventude eu posso fazer tudo. Mas qual foi a gincana? Arrecadar todas as guloseimas para o congresso infantil, tá?
Então, o grupo que ganhasse, rodada de pizza. Na frente, R$10 a pizza, a gente comprava uns 10 pizzas da 20. Então, a gente fez, então, todo mundo, então, os jovens fizeram no mês de agosto, e mês de agosto para nós batistas é o mês da juventude, então foi gicana. Então, a gente conseguiu 70% das guloseimas das crianças. Tá certo? Só tem o 30%, vai diminuir, tá? Então é assim, eu não posso pedir no Ministério Infantil, mas eu posso pedir no Ministério das Mulheres, dos jovens, vou fazer assim, sabe? São estratégias pra gente fazer. Então, é importante. Então, o culto infantil, ele precisa ser culto. Então, quando você subir lá, tá o culto, tiver com as crianças, onde acontecer, faça pelo menos a estrutura como se fosse culto para sentir que está no culto, não na salinha. É por isso que chama salinha. Quando chega lá, tá a estrutura de salinha, não tá a estrutura de culto. Quem vem na igreja, as cadeiras na frente, o púlpito. Aí quando chega na salinha, já tá a mesinha. Então, para isso, como se fosse a salinha. Então, é uma sugestão, para se vocês começarem, tá? Isso quem não trabalha com atividade. Eu não trabalho, então, pois que a gente, como lá não tem cadeira, tem um tatame estima de frente, tá tudo direitinho. Então, assim, e o nosso culto tem uma duração muito grande. Que o meu culto é de 7 da noite até as 9. Então a gente tem 1h e 40 minutos, que só sobe de 7h20. É 1h e 40 minutos. Então você tem que ter um planejamento muito bem para ficar com 1h e 40 minutos com os meninos lá em cima. Mas eles têm uma entrada, eles recebem crachá, porque tem muita criança que não é da igreja. E a gente tem muito cuidado, então recebe crachá, o pai que está lá recebe a pulseirinha, porque às vezes precisa comunicar, não sabe quem é o pai. Aí, como lá tem um telão, né? Aí a gente já manda pro menino da amiga, ele bota comparecer pai de fulano, aí sai lá. Porque a gente não tem como dar assim sobre. Mas isso foi uma conquista, tá, gente? Isso não foi nada quando você, mas é bom, isso é um sonho. Não, foi assim, ó, trabalhando a mente de cada um da igreja. Do meu pastor não precisei não, porque o pastor já tinha essa visão. Teu desafio é você botar isso na mente de cada liderança. E eu fui colocando, e a igreja também. Hoje eu tenho o apoio da igreja. E lá é o seguinte, pastor Leandro, se a festa das mulheres, todo mundo trabalha em prol das mulheres. Se a festa dos varões, dos homens, toda igreja trabalha em prol dos varões. Se é do ministério infantil, todo mundo trabalha em prol do ministério infantil. A gente colocou os nomes, porque a igreja não é departamentozinho, a igreja é toda a igreja. Criança é crente e criança é pessoa. Então lá todo mundo trabalha. A gente está agora saindo da juventude, agora vai começar o Ministério das Mulheres. Tá todo mundo envolvido com o Dia da Mulher. As mulheres fazem sorteio, e todo mundo recebe a carteirinha para vender das mulheres. Aí sai das mulheres e vem para das crianças. E todo mundo trabalha em prol das crianças. Então foi uma forma de trabalhar o ministério. Então se todo mundo na igreja tiver essa união, vai ajudar muito. E a minha igreja tem todos esses grupos tem festa. Mas assim, a gente no mês de outubro não pode ter nenhuma festa, só pode ter o ministério infantil, porque é alta despesa. Mas assim, é muito gratificante trabalhar com criança. Eu digo para vocês, eu, além de que ele conhece, eu sou professor aqui do Beto Shalom, né, trabalha comigo, filha do pastor Leandro, estuda lá, não é minha aluna ainda, não é só do 6º ao 9º, mas aqui foi minha aluna, tá certo? Eu sou bem assim, né, não? Bem rígido, quanto professor, quem me conhece sabe. Então assim, mas e além disso, né, aí eu fui fazer seminário, sou formado em educação cristã, sou professor do seminário, que é o SEC. Então assim, mas eu digo para vocês, o meu coração, né, como educador, sempre foi o Ministério Infantil, porque para mim é a base. Se eu não cuidar aqui dessa base, eu não vou ter um homem de Deus como o pastor Luciano. Não vai ter que é secretária das mulheres, sempre daqui a pouco vai estar regendo os varões ali. Né? A gente precisa cuidar aqui, ó, nessa base. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tias, questão de tias, no Ministério Infantil. Quando você pensar, eu vou ter que sair de algumas coisas da igreja, que eu tenho muita coisa que está na igreja, deixe tudo, mesmo no Ministério Infantil. Porque as pessoas, quando vai deixar alguma coisa, quer deixar o Ministério Infantil, não sei porquê.
Não faça isso. Se você está cansado, você quer do ministério infantil, é das mulheres, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, e precisa deixar algum ministério, deixe os outros, mas não deixe o ministério infantil não, porque elas precisam de você. Porque se você sai, aí eu pergunto, tá? E aí é uma questão minha, eu não deixo o ministério sem ter preparado alguém no ministério, a não ser que alguém me tire. Aí o preço é de quem tirou. Mas assim, eu vou sair porque eu não estou aguentando. Então, minha irmã, então olha para Jesus. Ele aguentou até o final aquela cruz, por mim e por você. E você não pode suportar aquilo que ele te colocou para você fazer. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então assim, quando você pensar em desistir, e ela disse assim, eu vou sair de alguns ministérios, saia dos outros, mesmo infantil. Que as pessoas quando vai sair, só quer sair do ministério infantil. Aí alguns colegas meus dizem assim, sabe o que é, Márcio? Porque o ministério infantil não tem visibilidade. Você fica lá dentro com a sala, né? Você canta nas datas comemorativas, mas eu trabalhar com o ministério também. Então não deixe. Se alguém aqui está nesse pensamento, esse é meu último ano, se Deus disse a você, ok, mas eu digo para você, ministério infantil é um chamado, não é um psil. Eu posso dar psil você, mas Deus não fez psil. Ele chamou pelo seu nome. Então se você entrega, se você está deixando por razão, porque você não aguenta pagar o preço, então, meu irmão, você não vai nem chegar no céu. E para chegar lá, tem que pagar o preço aqui. Então, digo muito isso, meus ó. Por que quando vocês querem sair do ministério, tem que sair do ministério infantil? Sai dos outros. O ministério infantil, eu acho que isso é um desafio. Para dizer a vocês, em todas as igrejas que eu ando aqui no estado de Pernambuco, sertão, fora do estado, né? Teresina, Bahia, São Paulo, sempre a dificuldade é essa, recursos humanos para trabalhar no Ministério de Crianças. Sempre. Porque as pessoas dizem assim, não quer trabalhar com criança. Quer trabalhar no Ministério, mas no Ministério Infantil não. E eu digo a vocês, é o melhor ministério trabalhar. São sinceras, você reclama com ela diz que tu é chato, que tu é chata, que tu é isso, mas depois está te abraçando, te cheirando, te beijando. Faça com um adulto isso. Já sai logo da comissão, já sai logo, olha, é uns crentes que dá vontade de dar uns tabefes e derrubar, não é? Mas não pode, senhor, porque tem uns crentes que é cristal, né? Não pode nem tocar nele. Mas com criança é a melhor coisa. Você chama a atenção dele, depois, o senhor é chato, mas eu gosto do senhor. Porque eu tenho a tia assim, você, às vezes você é áspero com as crianças. Quer dizer que às vezes eu sou amor, mas eu sou razão, tá? Quando eu chamo a criança, eu chamo a razão. Por que está fazendo isso? Não, por que está fazendo isso? Você sabe que a Bíblia, aí eu vou na Bíblia, tá, gente? Eu nunca corrigi uma criança o que eu acho que eu penso. A Bíblia fala que isto é pecado. E se você não se arrepender do seu pecado, você vai para o inferno. E eu não tenho. Porque, não, você não, que a criança não entende. Tem sim. Ela desobedece? Ela sabe que ela desobedeceu. Então, às vezes a gente fica, sabe? É a razão e amor. Mas assim, é tão engraçado que tu reclama com os meninos, mas os meninos só vivem em cima de tu. Porque eles entendem que na hora de chamar atenção é atenção. E na hora de amor é amor. E eu só faço olhar para ele e faço assim. Ele já entende, né? Então, antes das crianças subirem para o curso infantil, minha equipe não é responsável pelas crianças. Elas ficam com os pais. Ela só é nossa depois que a gente vai lá para cima. Porque senão você vai chegar, o pai está lá e está correndo para trás do menino para ir da igreja. Então a gente tem todo o processo. Já disse, olha, antes de subir para o templo infantil, você tem que estar com seu filho. Quando chamar, é nossa responsabilidade. Então assim, para a gente entender, né, do que o Senhor, Ele tem para a gente. Então, realizar. O culto dos adultos não é feito para as crianças. Por mais que ela fique no templo, mas ela não vai entender a mensagem. Depende do pregador e de como ele está pregando. Então,
É por isso que é um tal de senta e levanta na hora do culto. Porque não é apropriado para ele o culto. Por isso que é importante que a gente possa entender isso. Por isso que eu sou a favor que haja o culto infantil. Que no momento, tenha um momento que se vai ser na hora da mensagem, que ela saia e tenha a mensagem na linguagem dela, ou se vai ser no início, mas que ela possa ter a mensagem na linguagem dela. Porque ela não vai entender a mensagem que o pastor está pregando. Na faixa etária menor, nas maiores, eles têm que levar lapada santa, já que já sabe muita coisa. Mas as menores precisam, né? Porque na verdade o culto infantil, a idade é até 8 anos para ser o culto infantil, não é até 12. Já 9, que é o junior, a ideia é que ele já tem essa compreensão de estar no culto. Mas a minha vai até 10 anos, por entender que de 9 e 10 anos ele ainda, mais de 11 e 12 anos, fica no culto. Já tem, então de 9 até 10 anos, porque faz 7, 8, 9 e 10, lá. Mas tem criança de 10 anos, de Márcio, eu não quero mais ficar no culto infantil. Eu já entendi que eu preciso estar na igreja. Então tem ninguém que com 10 anos já fica. Porque na realidade é até 8 anos. 9 já é junior, já tem uma compreensão, mas a igreja até 10 anos, mas ele tem a decisão de ficar ou não. Lá na igreja é muito difícil. É uma luta quando chega 10 anos que eles vão ter que ir para o templo. Eles não querem ir. Por quê? Ele vem de um mundo assim, de um ministério todo lúdico, com muita atividade, com muita dinamismo. Quando chega nos adolescentes, parece que o dirigente morreu e esqueceu de enterrar ele. Porque parece que ele parou. Não sabe? Então, mas precisa dar continuidade. Então a gente, tanto é que eu estou assumindo os jovens da nossa igreja, que agora é jovem da nossa igreja, né? Teve uma intervenção recentemente. E aí eu tive que entrar. Então eu estou aqui com vocês mais de 6 horas, a minha juventude vai para outra igreja. E eu disse, vocês vão, já tem o pessoal lá, e vocês vão. Porque, mas assim, porque minhas crianças estavam saindo e não estavam indo para a igreja. Mas eu quis da igreja. Eu não, tio. Eu vou para a igreja, aí eu vou passar dos jovens, dos adolescentes, não tem nada. Aí começa, né? Eles fazem a comparação do que eles viram, de um dinamismo. Independente, gente, seja para adolescente e jovem, a gente pode trabalhar da mesma forma lúdica que é com a criança. Só muda a linguagem, mas a estratégia, a metodologia, o método, ele muda. Mas você usa, tá? Eu uso para pegar aqui, ó, do presente com o jovem, com a adulto de idade. Agora a forma como eu uso é diferente. Então eles sentem muito isso. E aí eu tive que assumir até dezembro. E eu disse ao meu pastor, precisa procurar alguém para assumir, porque tio Márcio é do Ministério Infantil. Estou trabalhando com a juventude, gosta, fazendo, tá? Mas é isso aí. Se não tiver, você vai buscar lá no seminário alguém que trabalhe. Mas eu não posso ir 2 ministérios. Porque ou eu vou fazer bem um e o outro vai sofrer. Não dá para trabalhar 2 ministérios dentro da igreja. O Ministério Infantil dá muito trabalho. Não as crianças, mas eu tenho muito trabalho de fazer o Ministério Infantil avançar, não diminuir, né? E o nosso objetivo é chegar a 150 crianças até agosto de 2025. Nós temos 80. Falta quantas? 70. Porém, onde que elas estão? Nas ruas. Aí a partir de setembro agora, começamos os evangelismos em praças. Então a gente sabe que Águas Compridas é dividido, né? Sapucaia de dentro, Sapucaia de fora, Alta Conquista. E nós já fizemos todo o mapeamento e os locais que a gente vai fazer os evangelismos lá. Então em setembro começamos cada final de semana em uma dessas áreas para fazer um trabalho de evangelismo e ao mesmo tempo tentar levar as crianças para a igreja, porque a gente tem uma meta de 150 crianças para 2025, para o tempo da criança estar lá. É desafio, tá? Eu coloco muito metas no meu ministério. Eu digo assim, epa, eu já estou com 80 há muito tempo. Eu já estou cansado de ver as minhas crianças aqui. Eu quero crianças novas. Vou ter que buscar. Me incomoda, tá? Quando eu sinto que eu estou muito assim na zona de conforto, tá muito bom. Aí, eu preciso mexer, já não tá muito bom não. Tá faltando alguma coisa. Eu começo a criar, vamos fazer, gente, a gente tá muito parado, tá? A mesma coisa, preciso mudar. Por quê? A gente precisa sempre lembrar de mudanças. A gente tem que mudar rapidamente.
Porque vai ter sempre alguém mexendo no queijo da gente. Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Então vai ter sempre alguém mexendo. E eu tenho que mudar rapidamente quantas vezes for preciso para que o Ministério Infantil ele seja mais do que ele já é. Opa, tá do mesmo jeito, minha irmã, precisa avançar. Então é um desafio. Então a gente tem que pensar nisso. O culto infantil, ele é importante na igreja. Então o que é que se tem no culto? Louvor, de toda doutrina. Vocês têm um material aí, que eu já falei muita coisa. Eu não segui material, não. Esse material chegar em casa, que vocês têm gostado, de evangelização, de culto infantil. Inclusive no culto infantil, a última página tem até um roteiro, tipo de um boletim, de uma ideia. Lá no final mesmo, é isso. Tá vendo? Ok. Né? Tem um tema aí, como se fosse a ideia de uma ordem de culto que a gente faz muito lá. As crianças, elas levam para casa para essa ordem de culto, para que a mãe veja, o pai veja que teve um culto lá em cima. Então aí é a ordem de um culto, de uma proposta, né, de como pode ser feito, tá certo? Então tem toda uma ideia de que é culto infantil, além da apostila que eu estava dizendo, e aí no final tem uma proposta com o tema. O melhor para o fim foi o tema do Dia das Mães, onde a gente trabalhou a história das mães baseada nesse tema aí. Então sempre a gente faz essa ordem de culto. Como a gente não tem um data show ainda lá, aí a gente trabalha, tá certo? Com a ordem do culto. Aqueles que não sabem ler, eles levam para casa para não saber que há uma organização. A gente não está subindo com as crianças apenas para entreter, mas daqui tem um culto acontecendo. Então esse material que estão levando aí é um material que vocês vão assim aproveitar o máximo, tá? Da apostila. Eu vou estar à disposição sempre, tá certo? Se quiser pegar meu nome depois, pastor Leandro, comigo depois. Qualquer coisa, gritem, pode perguntar. Eu respondo. Não, eu demoro assim, durante o dia, mas eu sempre estou respondendo. Né? Quando o pastor Leandro bota lá, eu estou lá respondendo. Eu estou lá na escola, estou no intervalo, estou respondendo. Sempre respondo, tá? Meu objetivo é que vocês sejam multiplicadores do conhecimento, daquilo que vocês têm absorvido no dia de hoje. Mas eu sou muito fácil, acessível, para que você queira alguma ajuda, alguma ideia. Eu estou à disposição de qualquer que seja a igreja, independente. Eu sou do reino, tá? Eu sou batista por opção, mas eu sou do reino de Deus para o trabalho no reino, independente de congregação, independente de placa de igreja. Eu estou aqui falando para crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? E para pessoas que querem, amam, trabalham com crianças, de evangelizar e entender que elas precisam aprender a cultuar também na casa de Deus, certo? A gente está no mês de setembro, lembra desse aqui amanhã? Uma outra coisa, mês de setembro é um mês setembro amarelo, aonde a gente tem essa questão de trabalhar, a questão da prevenção, né, contra a questão do suicídio, tudo isso. Antes de vir para cá, uma aluna minha perguntou a mim se eu tinha alguma ideia, porque eles vão trabalhar esse tema na igreja com as crianças, com a criança e adolescente. E eu disse, eu não tenho nenhum material que trabalhe com a questão do suicídio, mas eu trabalho muito baseado na criação de Deus, né, do que Deus criou, no amor de Deus, que só Ele foi quem deu a vida a cada um de nós, só Ele pode tirar a vida baseada. Aí tem umas orientações a ela, se ela quisesse fazer. Diferente do Maio Laranja, ele trabalha muito na questão da prevenção, né, contra o abuso infantil. E aí eu trabalhei na nossa igreja, tá certo? Com o sinal. Por favor, Fernanda, você vai ser a minha. Pode colocar o pescoço, tá certo? Você está falando do culto infantil, é marca o mês amarelo, né? A gente conhece muito o sinal, né? E o vermelho é proibido, o amarelo, atenção, e o verde é onde? Ó, então, o que nós fizemos? Menina, certo? Por favor, duas voluntárias para aqui, por favor. Esse aqui, uma voluntária ali. Ou aqui, muito bem. Segura o menininho.
E aí a gente trabalhou. Por quê? Eu tenho na minha igreja crianças, pré-adolescentes que sofreram esse tipo de abuso, tá? Como também mães. Então a gente está sempre trabalhando esses temas transversais que é importante de orientar de forma bíblica e lúdica. E a gente sabe que se cantou muito, né? Várias partes o meu corpo tem, cabeça, os braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não for da minha rede de proteção, né? E você vai cantando. E aí a gente trabalhou que pode, que não pode. E aí a gente despiu a menina e o menino e perguntamos para eles. E pegamos as bolinhas amarelo, vermelho e verde e a gente chamou em que parte eles iam colocar um amarelo onde era atenção, o verde onde pode e o vermelho onde é proibido. Falamos tudo isso baseado que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que nós temos que ter cuidado, né? Que nem todo mundo, algumas partes, né? Ela precisa ser tocada, tem que ser bem rapidinho, se for para a questão da limpeza e de passar um remedinho. Então a gente vai orientando, a gente orientou, dentro do culto, foi um mês de maio, trabalhando a questão da proteção da criança, né, do cuidado, porque muitos deles, né, como são crianças de vulnerabilidade social e que às vezes qualquer conversinha, qualquer coisa que receba, fica vulnerável a essas pessoas, né, que infelizmente abusam de criança. Então a gente trabalhou baseado no primeiro no trânsito e depois convidamos eles próprios para eles botar onde pode e onde não pode. E é incrível porque eles sabem aonde pode e aonde não pode tocar. E aí diz para eles, né, o cuidado de... E algumas ficam assim, né? Atenta, porque a gente observou nesse momento do mês todo que a gente tinha duas crianças que elas ficaram o tempo todo, o mês todo, muito assim, atenta e os olhos enchiam de lágrimas. A gente observou e a gente depois teve um momento de conversar. E pediu se tinha alguém que queria conversar com a gente, que não tem ninguém. Então elas vieram e conversaram. E aí a gente descobriu. E aí quando você descobre, então, no chefe infantil, um caso como esse, você tem que ter cuidado com você também, porque você não sabe com quem você está lidando, quem é a família. E aí entrou o pastor, conversei com ele, pedi para ele como ele ia, e também não posso ser omisso aquilo que a criança diz. E ela diz assim para você, pelo amor de Deus, não conta a ninguém. Mas por outro lado, você não pode ser omisso em saber. E aí você tem que ser firme e, se for preciso, né, correr o risco. Mas você não pode deixar uma criança ser abusada pela própria família. Então é muito doloroso. Então a gente trabalhou que é a forma simples que a criança aprende da forma lúdica a questão do abuso, trabalhando aquilo que Deus, olha, o seu corpo é tênis. Você tem que ter cuidado na maneira de vestir, como se veste, tá certo? Então, assim, tem muito isso. Então, porque tem muitas coisas da comunidade, e às vezes as meninas, elas vezes com tipo de roupa que a gente, que vem, a gente orienta, faz direitinho, tem que cuidar e tal. Mas é o que elas têm em casa. E elas chegam na igreja, a gente não pode dizer que não, a gente só vai orientando. E algumas já entendem. Mas a gente tem todo tipo de crianças que estão na igreja. As que já são da igreja, que já entenderam, mas também aquelas que estão chegando, que não tem educação nenhuma cristã e vem pra gente. Então, é uma forma. Então, a gente trabalhou baseado, e agora em setembro amarelo, que é a questão do suicídio. Como a gente tem psicólogo na igreja, aí eu pedi para ver quando a gente podia trazer e eles falaram, a gente vai trabalhar com os maiores. Não adianta trabalhar com um pequeno de 3 anos, 4 anos, porque eles não entendem. Então, trabalhar mais com a questão dos barulhos. Isso é a minha preocupação, porque hoje um menino de 7 anos talvez tenha a cabeça de 4, mas o de 4 tem a cabeça de 9. Então, eu gostaria de tentar trabalhar pelo menos nas crianças de 5 anos acima. Aí vai trazer uma palestra sobre mês de setembro amarelo no culto infantil da gente, né, trabalhando essa questão de controlando o coração e orar por essas pessoas que pensam ter a sua vida. Porque só Jesus é o único, o Senhor é o único que pode tirar a nossa vida. Ele nos deu vida e Ele quem vai tirar a nossa vida. Ele já sabe tudo.
mas é trabalhar essa questão, tá bom? Muito obrigado, viu, por vocês terem sentido. Só para mostrar vocês aqui. Aqui é outro plano de inovação. Caixinha. E aqui você pode trabalhar o que você quiser. História, evangelizar aqui, é uma inovação. Mais uma vez, tá? Da forma. Aqui, ó. Você imprime, lixa, flanela, você vai comprando. E aí você pode contar qualquer história aqui. Tá? Até para as contar, né? Caixinha assim, né? Não faz nada, né? Mas aqui essa caixa. Eu acho que é de rachado. E tem a flanela. E aqui é a lista. Você pode trazer e trabalhar. Porque além da gente trabalhar com a criança, evangelizando da forma levando recurso, no culto infantil, aí diz, mas eu não tenho dinheiro, aí eu não tenho recurso suficiente, mas esse recurso que você tem pode fazer no seu dia a dia. Hoje, Dona Google, tem muita coisa, você imprime lá, ó, tem muita coisa que você pode fazer. Tem muitas tias boas aí que vocês podem seguir e trabalham muito, tá? Eu tenho uma tia, a Mara Melnick, que eu sigo muito, porque ela trabalha muito recursos que você tem no dia a dia. Mara Melnick, tá? É uma tia excelente. E ela toda semana, ela está trazendo uma história bíblica com uma diferente. Eu lembro que a igreja, ela ia trabalhar sobre a reforma protestante. E aí eu trabalhei a reforma protestante ali com as crianças. E aí assisti a aula dela e ela trouxe a reforma protestante numa linguagem simples e boa para dar com as crianças. E eu peguei a ideia, adaptei a realidade da igreja e a gente trouxe, né? Eu fui Calvino, eu me vesti de Calvino, né? Entrei, contei, né? A questão de tudo. Foi bem interessante, foi o mês todo trabalhando na reforma protestante com as crianças. Se chegar na minha igreja, ela sabe, quase as 3 solas. As 5 solas, né? Para treinar as 5. E ele sabe dizer todas elas. A gente trabalhou bem o mês todo com a mamãe. É maravilhoso. Não sei se vocês já conseguiram. Ela é ótima, tá? Ela dá muitas ideias de como de recursos do que você tem no dia a dia, do que você usa no dia a dia. É muito, muito boa, tá certo? E aqui é o plano da salvação. Vocês percebem que eu sou muito pela salvação, mas de forma diferente. Pois quando você vai trabalhar com criança, seja evangelizando, seja dando a aula, ou no culto infantil, o recurso de você pode ser o mesmo para a salvação, mas de forma diferente. Aqui foi falando sobre o amor de Deus, o coração, né, de Deus, e dentro você traz o plano da salvação em forma de coração. Então tem várias formas de agir. Não dá para trazer tudo, porque como vai ter o bloco 2, né? Mas eu tenho um quarto que é só de material. Nesses meus anos de ministério, tá certo? Eu deixei de comer pizza todo final de semana, de tomar Coca-Cola, né? Que eu não tomo, tá certo? E aí eu disse assim, se todo final de semana eu saio para comer, se eu só ir somente uma vez no domingo, aí esse dinheiro aqui que eu gasto R$60, R$70, dependendo do que você vai comer, você vai ter 210, dado para material, dado para livro. Né? Não é porque eu tenho dinheiro não, viu? É porque eu fui e eu tenho meu porquinho. Certo? E aí no final do ano eu abro ele para comprar material. O que eu recebo do meu salário é o meu salário para alguma coisa, mas para o ministério é aquilo que eu tenho de reserva lá para fazer, tá? Eu vou para um congresso agora em São Paulo, dia 28 de novembro a 1 de dezembro, um congresso nacional da APEC, que é a Aliança Pró das Crianças, é um congresso para professores, pastores de ministério infantil. Ele acontece em Nova Lindóia. É R$3.000, pastor Leandro. Tem o dinheiro? Não. Porque o dinheiro que eu tenho já é para as minhas despesas. R$3.000 com tudo, tá? Passagem aérea, hotel, alimentação, inscrição, tá certo? Então R$3.000. Só falta setembro, outubro, novembro, e até novembro de pagar, tá certo?
Mas já está terminando, tá? Aí Deus usa um, Deus usa outro, Deus vai usando. A minha igreja, ela investe nos ministros. Como ela não pode investir em todo mundo, ela manda o ministro. Então eu vou, a igreja está pagando 50% e eu estou arrecadando 50%. E aí eu vou, quando eu volto, eu faço capacitação para a minha igreja e trago um relatório para a minha igreja. Eu não vou passear. Lá tem muito passeio. Mas eu não vou passear. Eu vou para o congresso. Tem gente que à tarde é o esvaziamento. Porque à tarde é o dia que o pessoal vai passear. Eu vou para o congresso. Eu sustento de manhã, de tarde, não. Porque primeiro eu digo, meu dinheiro é suado e o da minha igreja é 3 vezes mais, que é o dinheiro das ofertas dos meus irmãos e do dízimo. Então faço valer cada centavo nesse congresso. A gente entra de manhã e só sai para almoçar, volta, toma banho e à noite. É assim, aos 4 dias só aprendendo mais sobre e sendo ministrado, que a gente precisa ser ministrado. É longe, é um investimento alto, mas Deus tem dado os recursos necessários. Por quê? Eu dou capacitação, mas eu preciso ser capacitado. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. Eu, quando me vi com as crianças atípicas na igreja, um autista, que as minhas professoras estavam desistindo, porque não sabia como trabalhar, eu fui estudar. E aí fui fazer um curso para saber como trabalhar com as crianças atípicas. Não só na igreja, como na vida secular. E aí fui fazer um curso de psicopedagogia clínico. Eu sou psicopedagogo clínico. E hoje a gente tem um acolhimento na igreja com crianças autistas no ministério e tem 2 DAOs, né, que é a Manu e tem o Augusto. Né? Manu tem 17 anos com a mente de 4. O Augusto tem 24 anos com a mente de 6. Então eles fazem parte do ministério infantil, mas também faz parte da juventude. Eles estão lá, eles fazem os dois. Por causa da idade, a gente inclui eles em tudo. E aí, quando eu me vi, fui estudar para acolher essas mães e ter propriedade para chamá-las. Que a maior dificuldade que vocês têm, que vocês percebem que a criança tem alguma, né, transtorno, mas não sabe como chegar na mãe. E aí, para você chegar no teu menino hoje, só a graça. Teu menino hoje só foi a graça. A menina perreou, né? Sem contar, né? É demônio. É o demônio, né? Tudo é demônio, pelo amor de Deus. Certo? Você tem que observar. E aí quando a equipe fala assim, Márcio, hoje chegou uma criança assim, elas passam para mim o relatório e eu subo no domingo seguinte para observar se o problema é a criança ou se o problema é a equipe que não está fazendo atenção, né, ao trabalho. E aí eu vou observando, porque eu desço e converso com a mãe. Mas quem está conversando com a mãe é alguém que eu vou falar com você, não é como o tio Márcio, nem o professor das crianças, mas como profissional. Eu estou, esse relatório foi assim, subi domingo passado, subi esse domingo, e eu observei isso, você precisa investigar. Não, a escola já me chamou, você já procurou? Não, ainda não. Então, é o seguinte, você vai lá na Católica, vai no Centro Total, você vai na Fafiri, você vai na Facho, e você vai lá, e você vai se inscrever, e você vai ficar esperando, mas faça alguma coisa para o teu filho. Porque não adianta somente eu dizer, mas tem que pelo menos orientar onde procurar, porque não é barato, tá, gente? Quem tem criança, quem tem a família, a consulta não é barata, mas tem alguns órgãos que podem ajudar. E aí eu faço aquele acolhimento e vou orientando a equipe como fazer. Eu estava conversando com o Tata, assim, você pode ter com ela, você pode ter 2 crianças autistas na sala. Se tu estiver sozinha, você pode ser o melhor professor do mundo, você pode levar o melhor recurso, mas você não vai conseguir de jeito nenhum dar conta. Se eu tenho 2 autistas, eu preciso ter 2 tias lá, cada cá com uma. Se aí a vez, e só eu e a tia, como é que eu vou ter nós 2? Aí é a questão de conscientizar a igreja. E aí vocês terão um encontro, dia 28 por aí, né? Sobre a questão de crianças atípicas, como acolher. E eu tenho orientado muito a minha igreja e muito aos pais e a minha equipe do acolhimento a essas crianças, incluindo, tá? E nós estamos agora no processo de fazer a sala de recurso.
que é a sala sensorial, para que quando a criança desorganizar, ela não seja tirada, mas ela seja tirada e para essa sala ela respira e depois ela retorna. Porque na hora, quando está algum momento, ela está, mas na hora que ela parar para ouvir a mensagem, ela não vai se concentrar, porque a concentração dela é 0,1%. Então, nesse momento, elas saem e a tia sai e dá atividade de acordo com a mensagem que vai ser pregada, tá? Isso é inclusão. Não é tirar por tirar, porque ela vai atrapalhar. É tirada e ela vai desenvolver da forma que é. Mas para isso é todo um trabalho. Eu fui estudar para fazer. Então, o que é que eu digo para vocês? Uma orientação também. Quem não senta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Se você não sabe, sente, vai estudar, aprenda. Depois que você aprender, levanta, porque você vai ter propriedade daquilo que você vai fazer. Aleluia. Quando eu não sei, eu sei, eu vou aprender, sabe? Olha, quando assim, tem que gravar aula, vídeo aula, tem que ir pro Canva, tem que ir no centro de quê, minha gente sabe nem o que é isso. Aí já vai eu estudar o Canva. Eu fiz um curso de Canva para poder fazer aquelas imagens, viu? Porque a escola exigia uma coisa e as mães queriam uma coisa bem feita. Então fui aprender a fazer Canva, fui aprender a fazer live, Instagram. Aí você tem que se adaptar. Então o que eu não sei, eu aprendo. 2025 é o ano que eu coloquei no meu projeto de vida estudar Libras, porque eu não tenho criança surda na minha igreja e nem quero. Agora, se você for pastor, faça vergonha, porque não tem. Então eu vou aprender Libras 2025, porque eu quero ser também pregador para criança surda, que surdo esteja dentro do ministério. A nossa igreja está começando com o ministério de Libras lá, né, para a igreja. Inclusive tem alguém do ministério infantil que está fazendo, né, com o pessoal, mas eu preciso também, porque eu falo para ouvinte. Se eu tivesse professor surdo aqui, se eu tivesse um intérprete, eu estaria somente, né? Então é uma questão. Então, por isso que eu ainda não evangelizei surdo. Primeiro que eu não sei falar. Eu sei um mínimo, né? Um mínimo eu sei, um pouquinho eu sei. Mas assim, mas eu não tenho. Quando eu aprender, aí eu vou começar a evangelizar os surdos, as crianças surdas, vamos para a igreja. E boto assim, aqui se a criança surda é bem-vinda. Mas enquanto não, eu vou ter que sentar, aprender, né? Para me comunicar, pelo menos o mínimo, né? E aí, lá eu tenho um exemplo, que eu tenho o pai e a mãe que são surdos, as filhas vão na igreja, mas eles não vão para a igreja, porque lá não tem intérprete de Libras. Eles vão para a igreja, para Ponta da Boa Vista, que lá tem, ou para Concórdia, que eles têm a questão sempre de lá. Mas as filhas não acompanham ele, porque as filhas não querem ir. Aí fica as filhas na igreja e os pais, uma onda, ele vai, deixa as meninas e vão para a igreja. E a gente fica esperando eles chegarem para pegar as meninas. Aí isso é doloroso, onde a família poderia estar lá na igreja. Então a gente está buscando isso aí. Então é assim, senta, aprende para tal, tá certo? Bom, eu sei que alguns de vocês é igual a criança, né? Que chegaram aqui, aí mexeram bem muito nas minhas coisas. Curiosidade, acho que eu vou precisar dessa ajuda aqui. Que é normal, né? Aí o pastor disse assim, pode ir ali, olhar, daí entenderam que não era vivo, né? Então eu vou tirar aqui. Amo essa história, que foi a primeira história, primeira mensagem bíblica que eu aprendi quando eu me converti, que foi a vida de José. Quem era José? Aquele que os seus irmãos não gostavam dele não, porque ele tinha um sonho. O sonho dele dizia que um dia os irmãos, o pai, iriam se curvar diante dele. Mas além disso, ele recebeu do seu pai, Jacó, um presente que foi a túnica do destaque. Isso causou muita inveja. Mas você sabe o que foi que causou inveja nos irmãos de José? Porque a túnica não era para José, ela podia dar para o primogênito. E José não era primogênito, e sim Rubens. Então isso causou inveja e tal. Mas José era obediente, né? Que o pai Jacó mandou
ele perguntava seus irmãos, os irmãos não estavam naquele lugar. Quando ele estava se aproximando, os irmãos, já vem sonhador, vamos matá-lo? Não, vamos jogar a pena dele aqui nesse poço. José se aproxima, a sua túnica de destaque é tirada e ele recebe agora a segunda túnica, a túnica da humilhação. E naquele momento que José foi jogado, ele foi humilhado pelos seus irmãos. Você sabe que teve alguém também que foi humilhado? Jesus. E José, além de ser humilhado e jogado, foi vendido por 20 moedas de prata para os medianitas. Assim Jesus chamou por 30 moedas. Então, José foi humilhado, foi vendido e, além disso, se deu como morto ao seu pai. Mas José, chegando lá no Egito, ele recebeu a terceira túnica, a túnica da servidão. Ele foi ser servo escravo de um chamado Potifar. Mas tudo que José fazia, prosperava, porque José estava com Deus, mesmo ele estando da sua família, mas a fidelidade de José era a mesma com Deus. E tudo que ele prosperava, porque ele tinha a túnica da simplicidade. Isso é muito simples. Mas tinha uma pessoa que ficava de olho em José, que era a esposa de Potifar. José era um rapaz bonito, né? Não como eu. Era mesmo, não mais. Mas José era muito bonito. E aí atraía a mulher de Potifar. Ela queria de qualquer jeito que José ficasse com ela. Mas ela sabia que se ficasse com ela, estaria traindo a confiança de Deus e também do seu Senhor. Mas ela tentou de várias formas, por não conseguiu, ele fugiu, mas a sua túnica ficou com ela. E naquele momento, José foi levado à prisão. Foi quando Potifar chegou e a mulher contou e acreditou, e José recebeu a túnica da injustiça, porque ele foi preso injustamente, assim como Jesus também foi preso injustamente. Mas lá na prisão, Deus estava com José. Deus está comigo, com vocês em qualquer lugar. Continue fiel, porque ele está com você na alegria, na tristeza. Ele está com a gente. Na prisão, Deus está com José. E José começou agora a tomar conta de todos os presos. Mas chegou o padeiro e o copeiro do rei e tiveram um sonho. E José interpretou que o copeiro voltaria, mas o padeiro morreria. E isso aconteceu. O padeiro, os dois saíram, o copeiro voltou e o padeiro morreu. Mas José pediu ao copeiro que lembrasse dele, contasse dele. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu. Não é que esqueceu, não. É que tudo tem um tempo determinado com Deus. Aleluia! Porque chegou o momento de que o rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. Foi quando o copeiro lembrou-se e disse o que tinha acontecido. E naquele momento o rei mandou chamar a José. Só que para José chegar até o rei, não podia de qualquer jeito. Ele queria fazer sua barba, vestir uma roupa adequada, porque para se apresentar diante do rei de qualquer jeito. Por que muitas vezes a gente está indo de qualquer jeito? Por que muitas vezes a gente quer vir de qualquer maneira? Nós estamos apresentando diante do rei. E diante do rei, nós não vamos apresentar de qualquer jeito. Você tem que se apresentar diante do rei. Quando ele perguntar o que quiseste, você mostrar as mãos e dizer, e ele falar, vinde, bendito meu pai. E naquele momento, José teve a túnica da alegria, porque ele saiu daquela prisão por um instante para interpretar o sonho do rei. E nós bem sabemos o que aconteceu. José disse que durante 7 anos seria de muita fartura, mas 7 anos de muita fome. E ele ensinou que ele precisava escolher alguém, fazer isso e tudo. E aí, o que foi que o rei disse para o disse? Você é este homem. Então ele recebeu
a túnica que todo mundo queria receber, que foi a túnica da honra. José foi honrado por Deus, porque Deus honrou, porque José amou a Deus. Você quer ser amado por Deus? Ele quer que Deus dê honra a você? Dê honra a Ele, porque você será honrado. Aleluia! Certo. José foi o segundo homem mais importante, até o anel do rei, ó, nas suas mãos. Ele só estava só abaixo do faraó, mas tudo estava sob o domínio dele. Mas que chega ali, a fome chega na sua família, não morava, ele foi comprar comida. José conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não conheceram José. José estava diferente, mas reais. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Ele tem algumas coisas, né? Mas nada para que se vingar. Mas sabe, José entendia que Deus o levou para o Egito naquele tempo, e justamente era para abençoar e salvar também a sua família. E José, por amar tanto a Deus, quando ele se fez conhecido por seus irmãos, o coração de José foi maravilhoso, porque José perdoou os seus irmãos. Aleluia! Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. José tinha tudo para se vingar, mas ele não fez isso. Pelo contrário, foi esquecido, toda a sua família, seu pai, Benjamim, veio teve terra e foi abençoado sua família através da vida de José. Você sabe que você também abençoa muitas crianças na sua vida. Professores, vocês abençoam. Vocês fazem diferença na vida das crianças. Vocês marcam a vida de uma geração. Não é? O professor me religiou. E me envolveu. Eu fui por ali. Ela lembrou de mim. Não lembro. Era pequenininha. Mas vocês lembram de mim. É mais fácil lembrar de mim. Porque com certeza, de alguma forma, você é um professor de religião. E eu levantava leite, menino, a história colava assim naquela época, pra cima para baixo, 2 olhinhos ficava lá e eu lá dentro. Como Deus ele faz. Nós precisamos marcar essa geração, mas marcar um amor e o nosso melhor, o nosso ministério. Deus chamou para a missão. E essa missão que ele chamou, só ele é que vai acontecer. Porque a recompensa dele o Senhor. Isso é muito importante. Glória a Deus, né? Assim, eu digo para vocês, né? Para vocês mulheres estarem no ministério infantil, é a coisa mais fácil. Mas para a gente que é homem, estar no ministério infantil, quando eu comecei, foi muito difícil. Preconceito. E assim, não é que mudou não. Ainda existe. Mas eu entendi o meu chamado. Deus me chamou. E alguém disse, Márcio, por que não vai fazer teologia para ser pastor? Não, Deus não me chamou para ser pastor. Sou pastor de crianças. Pastoreio. Deus deu um chamado específico a cada um. Deus me chamou para ser, e eu fiz teologia e educação cristã com ênfase em ministério com criança. Porque a gente trabalha com criança e a gente não estuda teologia. A gente tem teologia bíblica para aplicar na vida da criança. Então não é só ler a história, mas é ler o texto, o pretexto, o contexto, a realidade, entender, fazer esboço. Como é que você vai introduzir, como vai desenvolver, quando vai concluir e a aplicação para a vida da criança. Então tudo isso a gente aprende, porque a gente tem um chamado. E eu entendi que não foi um psil. O ministério infantil é um chamado, não é um psil. Vocês estão aqui porque eu quero entender que vocês não ouviram um psil, mas que vocês ouviram a voz de Deus. Escute a voz de Deus e deixe que Ele vai fazer. Quando vier naquele momento bem difícil, aí você lembra, Senhor,
Tu disseste que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Ah, Senhor, eu estou lançando sobre ti toda a ansiedade, porque tu sabe do meu coração, como está angustiado, mas o Senhor vai. Ah, Senhor, como eu lembro que diz Tiago 3:1 que eu vou ser julgado com mais rigor, porque eu aceitei o ministério do ensino, mas eu estou aqui, Senhor. Tudo só vai passar quando eu e você chegar na glória. Aí lá na glória tudo passa, mas quando estivermos aqui, a gente vai se alegrar na presença de Deus. A gente vai chorar na presença de Deus, mas tudo vai dar certo, porque foi Ele quem chamou. E se Ele chamou, Ele capacita, né? E Ele se responsabiliza, mas não deixe de fazer a sua parte. Que Ele não, Deus me chamou, Ele chamou, capacita, mas busca capacitar. E também busca fazer a sua parte, porque se você faz a sua parte, Ele vai fazer a dele. A dele é melhor e perfeita. É isso que Ele quer de cada um de nós, certo? Aqui, como vocês já viram alguns materiais, mas eu vou, pastor, vê aqui a Bíblia, que eu vi que alguns viram a Bíblia. Essa Bíblia, tá certo? É uma Bíblia de recursos, tá certo? Para quem trabalha com o Ministério com Criança, tá? Para quem não conhece a PEC é uma instituição que é a Aliança Pro Evangelismo de Criança, que é uma instituição que prepara obreiros para evangelistas de criança, para evangelizar criança. Então é um curso, eu fiz ele em 99, tá certo? Já faz 25 anos que eu estou por aí. E essa Bíblia aqui, ela é 50% do curso, porque ela tem orientação. Nessa Bíblia aqui, ela tem 147 esboços de mensagem bíblica para você contar para a criança. Fora como você trabalhar a armadura de Deus, como falar de demônios para a criança. Ele tem estudo próprio, não é de criança, tá? É para professores. É uma Bíblia normal, mas os recursos que ela tem nos ajudam a melhor desenvolver o nosso ministério com criança. Alguém perguntou quanto é essa Bíblia, né? Essa Bíblia aqui é a Bíblia de capa roxa, a capa, mas essa aqui é a nova, tá? É capa doura, mais recente, assim, né? Tá mais a carinha de infantil, tá certo? Essa aqui ele tem. Então, eu não sei quanto é, tá? Inclusive aqui, isso aqui é do amigo meu que veio, mas eu não sei quanto é não. 169, né? Sem frete, é 169, tá certo? O shopping pode ser mais barato. Mas aí, pastor, se a igreja hoje está um grupo e tiver pastor, você vai na sociedade bíblica e você tem 40% quem é pastor, tá certo? 40%. Os meus alunos do seminário, quem não tem, todos eles compram. A gente pega um cartão de alguém, chega na mulher do professor, esse professor, compro e aí divide até 5 vezes. Saiu 5 vezes, eu lembro na época de R$28. Que tem a promoção de 40%. E só compra quem é pastor, educador, tem 40%. Se você for sozinho, não, né? É só um certo valor, é acima de R$1.000 que pode ter. Aí se você compra 10 Bíblias, aí já tem aí e divide. Então é uma forma de ter. Tem que ser meia nova, mas tem frete, né? Mas no shopping pode estar mais barato. Tá certo? Mas sempre, porque quando vem o frete vai ser 200 alguma coisa. Mas se 3 juntar, dá para dividir, mas vale a pena, tá, gente? Se você puder adquirir, que trabalha essa Bíblia, eu indico a vocês. Inclusive, tá? Eu tenho, pastor Luciano, porque as pessoas têm essa Bíblia e nunca nem sabem usar. E eu lembro que muita gente, se você não tem essa Bíblia, e eu fiz uma capacitação de como utilizar essa Bíblia. Então, como você utilizar, o que ela tem, o que ela contém, para as pessoas entenderem o que é que ela tem de completo. Porque aqui é onde eu trago minhas pregações, até para os adultos. Só muda a linguagem, tá certo? Oi? Isso! Ela veio esforço, ela veio introdução, desenvolvimento, veio os pontos, né? É muito boa, tá certo? Esse livro aqui é Ministério Infantil Dinâmico. Se você quer ter um Ministério Infantil Dinâmico, também é um livro muito bom, tá certo? Esse livro aqui você só encontra na União Feminina Missionária Batista do Brasil, da União Feminina. Você abre o site, depois eu vou tirar uma foto em casa e mando, que eu só pode distribuir pessoal.
certo? Aqui é pilares para o Ministério com Crianças. Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conhecer essa área do Ministério Infantil. Então toda a minha vida foi sem me capacitar, fazer cursos, sempre na Ministério Infantil, né? Ideias e dinâmicas criativas. Quem trabalha em grupos de células, pequenos grupos, esse livro aqui, ele é voltado para pequenos grupos, para quando você tem células infantil. A minha trabalha com pequenos grupos, então aí tem um pequeno grupo de crianças, então a gente trabalha. Então são ideias, tá certo? Que também tem. O grande pregador, Charles Spurgeon, pescadores de criança, certo? Dia 7 de dezembro, em Jardim Paulista, a Igreja Batista do Nobre, vai ter uma capacitação baseada nesse livro, Pescadores de Criança. Certo? Daqui para lá, vou sair o cartaz, eu mando aí. E aí, você, lógico, você vai pagar, tá? Mas a sua inscrição é o livro. Porque você precisa ter o livro para poder fazer a capacitação. Esse livro aqui, para todos aqueles que entender a questão da evangelização. Como você, pescador de criança, como você pescar as crianças para Cristo. Essas estudos, é sensacional. Boas ideias, sou de educação infantil, certo? Boas ideias, são livros aqui que vale a pena. CPAD, tá certo? CPAD tem muitos livros maravilhosos para o Ministério com Criança. Se você visitar CPAD, você quer conhecer a área infantil, tá certo? Procure o pastor Márcio e ele vai te mostrar tudo que tem no Ministério Infantil. Gosto demais. Masquetinhos da Salinha. Esse livro aqui é para evitar que nós não só somos tio da salinha, mas nós somos influenciadores de crianças e formadores de discípulos. A gente não é o tio da salinha, nem a tia da salinha. A gente é influenciador do Ministério com Criança e a gente está ajudando na transformação do caráter cristão de cada criança. Eu não sou cuidador das crianças. Eu sou influenciador de criança na vida dela e discipulado na vida da criança. É ótimo. Para quem deseja pregar para a criança, a arte de pregar para a criança. Tá? Esse livro aqui, que é da própria Grégio, é uma amigona minha, a gente já deu muito curso junto, a conheci, é uma mulher de Deus, e ela tem dedicado justamente nessa questão da pregação para a criança. Porque as nossas crianças, a gente não pode contar história, a gente tem que ministrar aos corações das crianças. A mensagem que a gente leva para as crianças, ela tem que tocar o coração da criança. Quando o pastor está pregando, evangelista, presbítero, que você está sentindo, o que vocês fazem? Levanta a mão, glorifica, ou não é? Então, para a criança, quando você estiver ministrando, que o Espírito Santo de Deus te use, para que a criança ela sinta também essa presença de Deus. Porque criança precisa sentir essa presença de Deus, mas ela só vai sentir a partir de quem está ministrando, como está você, como você se prepara. Então aqui é um livro que ajuda também você a ter algumas ideias, ferramentas de como você pregar para a criança, tá? Pastor, valores que a Bíblia ensina, isso. Valores que a Bíblia ensina, tá? Aqui é uma Bíblia que ela fala muito sobre alguns valores. Então essa Bíblia aqui, quando você abre ela aqui, ela vai sobre o amor, tá? Por exemplo, algumas escolas, elas proíbem você falar de Jesus, né? Usar tema. Então essa Bíblia fala assim, o tema é o amor, mas é baseado na criação. Então hoje fala sobre o amor. E aí você está trazendo a criação. E depois ela vem o que se pode aprender, atividade e brincadeiras de acordo com com aquele tema. Então, eu oriento muito quem trabalha muito com EPD. R$9, tá barato, viu? Complicado, R$9. Então, pesquisem, vão buscar essas orientações através de livro que vai ajudar muito vocês. Ela é muito, muito boa, gente, tá certo? Aqui é uma partilha do que eu tenho, tá? Eu tenho muito livro. Eu leio muito livro, eu leio muito, porque eu preciso conhecer mais sobre esse universo da criança em todas as áreas, espiritual, emocional, física, né? Eu recentemente fiz um curso de recreação
bíblico, recreação para a igreja. Para trabalhar esse momento também da recreação. Não só recrear por recrear, mas trazer um objetivo. Então estou sempre buscando alguma coisa. Alguém disse quando é que eu vou parar de estudar. Eu disse, quanto à vida, eu vou estudar. Eu só vou parar no dia que diz assim, vem Márcio, e eu já disse para Jesus, Senhor, não tenho tempo nem de adoecer e nem de morrer. Quando o anjo da morte passa na minha casa, eu não provizinho. Passa. Porque eu disse a ele, tem muita coisa que o Senhor prometeu e ainda o Senhor disse que tem muita coisa para eu fazer. Então, passa direto. E eu tenho pedido a Deus de saúde, tenho pedido a Deus de misericórdia. Que o Senhor abençoe vocês. E eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado naquilo que vocês vieram buscar. Mas não do pastor, mas a pastor. Né? Pastor, esse tempo da gente. E eu tenho 6 e 10. Tá certo, começou 2 e meio, pastor. Não. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta em relação, tá? Eu vou, assim, se tem alguém assim que tem alguma coisa que gostaria de saber, que não foi tocado, mas que você como líder, como ministério, que você gostaria, se eu puder responder, eu respondo. Senão eu passo para os universitários ou vou pesquisar para te responder. Tem alguém aqui que quer, assim, ou ficou tudo claro? Saiam daqui motivados, viu? Eu quero saber notícia de que o Ministério Infantil de você. Mas professor, eu só tenho 5 crianças. É 5 hoje. Aí você vai trabalhar já mais 5. Depois mais 5. É um trabalho incansável. Mas vale a pena investir no Ministério Infantil. Vale a pena.